Olá, você já pensou que a dor que você sente, o dilema pelo qual você passou ou está passando, pode ser um presente que a vida está te dando? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você deve lembrar na sua vida que você já passou por muitas situações difíceis, talvez desagradáveis, talvez traumáticas, e essas situações, naquele momento que você estava vivendo, elas fizeram você sofrer bastante. Mas depois que essa fase passou, aí você olha para trás e diz, nossa, como eu aprendi com essa experiência. As pessoas que eu conheço que deram a volta por cima foram todas elas que caíram geralmente por questões de relacionamento, que caíram, se levantaram, recuperaram aquela vida que eles tanto queriam e seguiram em frente. Muitas vezes fazendo coisas na vida delas que elas nunca imaginavam que um dia pudesse chegar. Sempre sonhavam nisso, mas dentro desse contexto anterior isso não era possível. Quando a pessoa levanta, por exemplo, depois de uma separação dolorida, ela tem a sua vida em frente. E essa vida que está à sua frente, ela pode conquistar. E isso é plenamente possível. Então, se você nesse momento está vivendo uma situação de dor, não fique apavorado demais, não sofra demais. Pense, dê um tempo para a vida e pense. A vida tem um propósito maior que quer me ajudar. E quando você der esse tempo que a vida precisa ter, você vai chegar lá na frente e vai dizer, nossa, como eu aprendi com essa experiência. Sabe, quando a nossa vida é como estar numa casa sem luz, numa noite escura, nós nem nos enxergamos, nós nem nos conhecemos, mesmo que seja a nossa casa. Assim, muitas vezes nós estamos no estado emocional ou existencial sem saber muito bem para onde ir. Bom, se a gente não sabe para onde ir, mas sabe que aqui eu não quero ficar, já é um grande passo dado. Exatamente isso. Porque os mestres da filosofia, da sabedoria nos ensinam que a dor pode ser um grande mestre para nós. Nós podemos aprender com as situações de dor. Aliás, as grandes pessoas que nós admiramos, os grandes mestres da sabedoria, passaram por muitas situações difíceis e essas situações difíceis fizeram com que se tornassem pessoas sábias. Se a gente está numa situação difícil, como numa casa, numa noite escura sem luz, talvez 3 perguntas que a gente faz para nós mesmos sejam interessantes. Primeira pergunta, o que essa experiência que eu estou passando me ensinou, que eu posso levar para a minha caminhada no futuro? Primeira questão. A segunda, do meu conjunto de valores, o que eu preciso mudar? Talvez alguns valores que a gente tinha lá do passado não servem mais, caducaram, passou o prazo de validade. Quais são os valores novos que eu preciso incorporar e praticar e viver nesta minha nova fase da vida? Olha só que opção maravilhosa. E a terceira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, o que eu valorizo num relacionamento? Se você é uma pessoa separada ou sozinha, ou está pensando nesse processo, ou está no meio desse processo, uma pergunta interessante que geralmente não tem resposta imediata, ela vem com o tempo, se ela vier completa, né? Mas é exatamente isso. O que eu espero num relacionamento? Eu preciso de uma outra pessoa para ser feliz? Ou eu consigo ser feliz comigo mesmo? Será que esse não seria o maior desafio? Quando eu estou no momento da dor, eu poderia pensar, por que eu não me organizo e possa ser feliz, completo comigo mesmo? Aí sim, quando chegar outra pessoa, uma pessoa interessante, porque daí ninguém não está desesperado. Pior coisa é encontrar uma pessoa desesperada, né?
ninguém está desesperado, a gente entra numa relação se a gente acha que vale a pena. Caso contrário, a gente não precisa porque a gente está bem assim. Então essas são questões interessantes, autoperguntas que nós podemos nos fazer e que nos ajudam nessa nossa jornada de recomeço. Essas autoperguntas, essa autorreflexão, na verdade serve para nós como pequenas luzes de uma velinha. Quando a luz apaga, é escuro, nós procuramos uma velinha para ligar, uma luzinha bem pequena, mas ela já nos ajuda. Ou hoje em dia nós buscamos o nosso celular e ligamos, é uma luz pequena, mas já ajuda a gente se localizar. Essas autoperguntas são como essas pequenas luzes. E aí, quando nós tivermos um pouquinho de paciência, deixa essa fase passar, nós vamos olhar para trás e vamos chegar à conclusão de que nós hoje estamos muito melhores do que nós éramos no passado. Pense nisso. Até mais.